História e documentário das cidades, países e lugares. E o documentário e a história de hoje é da cidade de Manaus. Espere um pouco que já vai começar. Sejam bem-vindos ao canal Contatos da Arte, o canal que conta as histórias das cidades, dos países e dos lugares. História de Manaus. Manaus. A cidade de Manaus é principalmente o centro econômico, político e demográfico do norte brasileiro. Está localizada em plena floresta amazônica, bioma de grande biodiversidade. O Teatro Amazonas é um equipamento social de Manaus que foi construído durante o ciclo da borracha. Manaus é um município da região norte do Brasil e é principalmente a capital e cidade do estado do Amazonas, e é principalmente o polo de oferta de comércio e serviços do norte brasileiro. A história do município está atrelada à exploração portuguesa dos rios da porção norte do Brasil. No sistema operacional, os exploradores portugueses construíram a fortaleza de São José do Rio Negro, iniciando assim o povoamento da região. O território de Manaus está situado em uma zona de clima central, marcada pela presença de uma densa floresta na Amazônia. O desenvolvimento da cidade culminou na mistura de diferentes povos, como portugueses, africanos e indígenas, que contribuíram de maneira ativa para o cenário social da região. A cidade passou por dois ciclos econômicos distintos, o da borracha, entre os séculos 19 e 20, e o da industrialização, já na segunda metade do século 20. A Zona Franca de Manaus tornou-se o polo econômico manauara, e o crescimento econômico resultou na expansão urbana da cidade. O município também vivenciou um processo de explosão demográfica em razão da atratividade de grandes levas de migrantes. A sua população atual é de cerca de 2.219.580 habitantes. Vale salientar ainda que a infraestrutura urbana de Manaus apresenta desenvolvimento e evolução rápida e excelente. Dados gerais de Manaus. Localização: País: Brasil. Unidade Federativa: Amazonas. Região Intermediária: Manaus. Região Imediata: Manaus. Região Metropolitana: Região Metropolitana de Manaus. Municípios limítrofes: Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Geografia: área total: 11.401,092 km². População total: 2.219.580 habitantes. Densidade demográfica: 158,06 habitantes km². Gentil: manauara ou manauense. Clima: tropical. Altitude: 92 metros. Fuso horário: UTC 4. Histórico: Fundação. A cidade de Manaus foi fundada no dia 24 de outubro de 1669. Teatro Amazonas. Teatro em Manaus, Amazonas. O Teatro Amazonas é um dos mais importantes teatros do Brasil e o principal cartão postal da cidade de Manaus. Localizado no Largo de São Sebastião, no centro histórico, foi inaugurado em 1896 para atender ao desejo da elite amazonense da época, que idealizava a cidade à altura dos grandes centros culturais. É amplamente considerado como um dos mais belos teatros do mundo. Teatro Amazonas. Vista aérea do Teatro Amazonas. Nomes alternativos: Casa de Ópera de Manaus. Teatro de Manaus. Tipo: teatro. Arquiteto: Celestial Sacadin. Engenheiro: Gabinete Português de Engenharia e Arquitetura. Construção: 1882. Início da construção: 1884. Fim da construção: 1896. Inauguração: 31 de dezembro de 1896, 124 anos. Restauro: 1974. Prêmios: Maravilha Brasileira. Função inicial: Teatro de Ópera. Proprietário atual: Governo do Estado do Amazonas. Função atual: Teatro de Ópera. Atração turística: Centro de eventos. Patrimônio histórico: Museu. Visitantes: 288 mil. Capacidade: 701. Promotor e construtor: Antônio José Fernandes Júnior, em 1881. Aberto ao público. Estilos arquitetônicos: exterior: renascentista, eclético. Interiores: Style Louis XV. Arte Nouveau. Website: teatroamazonas.com.br. cultura.em.gov.br. Número de andares: 3. Patrimônio Nacional. Classificação: Patrimônio Histórico Nacional. Geografia: País: Brasil. Cidade: Manaus. Em localidade:
Avenida Eduardo Ribeiro 659, Centro. Wikimedia Copyright OpenStreetMap. Localização do Teatro Amazonas no centro de Manaus. De estilo renascentista em torno de sua estrutura externa com os detalhes únicos na sua cúpula, tornou-se um dos monumentos mais conhecidos do Brasil e, consequentemente, o maior símbolo cultural de Manaus, e uma das expressões arquitetônicas responsáveis pela fama da cidade de Paris dos trópicos. Por ser uma obra singular no país e representar o apogeu de Manaus durante o ciclo da borracha, foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional pelo IPHAN em 1966. Está localizado mais precisamente na Avenida Eduardo Ribeiro e recebe cerca de 288 mil visitantes ao ano. Com uma decoração muito nobre, o Teatro Amazonas já foi palco não somente de grandes peças teatrais, mas também de shows internacionais como o da banda The White Stripes. Desde 1997, o Festival Amazonas de Ópera é realizado no Teatro. Em 2008, o teatro foi eleito uma das 7 maravilhas brasileiras em 2 concursos promovidos pela revista Caras em parceria com o Banco HSBC e outro pelo escritório de design Golf. Em 2014, o TripAdvisor, considerado o maior site de viagens do mundo, elegeu o Teatro Amazonas a 3ª melhor atração turística do Brasil. História, estrutura, arquitetura, museu, cultura popular. Vê também referências, ligações externas. Última modificação há 2 meses por Lipse. Wikipédia. Conteúdo disponibilizado nos termos da CC BY SA 3.0, salvo indicação em contrário. Política de privacidade e condições de utilização versão desktop. Conteúdo disponibilizado por Wikipédia. Relógio Municipal. Torre de Relógio Brasileira em Manaus, Amazonas. O Relógio Municipal é um monumento brasileiro localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. De estilo neoclássico e engrenagem importada da Suíça, o monumento faz parte do programa de embelezamento da cidade do ex-prefeito José Francisco de Araújo Lima em meados do século XX. Relógio Municipal. Vista do Relógio Municipal. Estilo dominante. Neoclássico. Arquiteto: Coriolano Durandi. Construção: 31 de março de 1929, 92 anos. Estado de conservação: restaurado, Patrimônio Nacional. Classificação: Celfa. Data: 16 de junho de 1988. Geografia: País: Brasil. Cidade: Manaus. Em História: Características. Vê também referências. Última modificação há 6 meses por ALBROBOT. Páginas relacionadas: Palácio da Justiça, Manaus. Palácio em Manaus, Amazonas. Turismo em Manaus. O turismo em Manaus. Avenida Eduardo Ribeiro. Logradouro em Manaus, em Brasil. Wikipédia. Conteúdo disponibilizado nos termos da CC BY SA 3.0, salvo indicação em contrário. Política de privacidade e condições de utilização versão desktop. Palácio da Justiça.